Olá pessoal, Guilherme Takassi aqui com vocês. Eu sou médico, eu trabalho nessa frente bem voltada para a construção de saúde. E no episódio de hoje nós vamos falar aí sobre um dos suplementos mais frequentes que as pessoas utilizam no dia a dia. E na verdade você vai perceber que é um nutriente presente no corpo com várias funções importantes, que é a vitamina C. Então, considerado, né, um dos principais antioxidantes que existem ali no nosso corpo, sim, nós conseguimos, né? E eu sempre gosto de reforçar isso, nós devemos, na realidade, buscar as principais fontes através da alimentação, desse antioxidante que é a vitamina C, para trabalhar toda a via de neutralização dos radicais livres, e ao longo da nossa conversa você vai conseguir ter uma percepção muito clara do que é radical livre, do que é estado oxidativo, do que é estado de oxirredução, e como a vitamina C influencia toda essa via, que envolve o processo de oxidação. Lembrando que oxidação é um dos pilares que, quando descontrolados no corpo, tem um fundo conectado com várias doenças crônicas, vários problemas de saúde. Você vai ter uma percepção muito clara do que é uma vitamina C presente nos alimentos, do que é uma vitamina C presente nos suplementos, as diferenças entre esses dois tipos, né? Uma percepção sobre o que é ácido ascórbico, o que é ascorbato, o que é uma vitamina C, ligada a um formato ali, a vitamina C lipossomal, a vitamina C para realização não só da dose em cápsula por via oral, mas também a vitamina C em que nós usamos através ali da infusão intravenosa, né, a infusão direta na corrente sanguínea. E é claro, nosso maior objetivo aqui é sempre pegar esse conhecimento médico que se apresenta de forma complexa nos estudos, né, nos papers, em diversas frentes ali que nós temos atualmente, e transformar isso em algo simples e prático. Afinal, nós queremos sim tornar a saúde acessível através de um conhecimento cada vez mais simples, cada vez mais prático, para que todas as pessoas consigam se beneficiar. Se você já me acompanha aqui, nas mídias, inclusive no podcast, fica meu muito obrigado. Sempre aquele pedido de um apoio, de um comentário para você compartilhar esse vídeo, porque dessa forma nós conseguimos chegar mais longe. Quanto mais você interagir com esse vídeo, mais a mídia nos ajuda a levar esse conteúdo para outras pessoas. Então, de uma forma sim direta, você vai me ajudar a ajudar outras pessoas. E é claro, se você está aqui pela primeira vez, fica meu pedido, eu sempre gosto de trazer isso, meu único pedido ao longo dessa jornada toda, que você acompanhe o canal, comece a seguir o canal, interaja com esse vídeo, pode curtir o vídeo, compartilhar, comentar aqui, porque assim nós conseguimos traçar todo esse caminho ali, com muito apoio, um apoio bilateral. Então eu pego esse conhecimento, quero trazer para você se beneficiar, e você me ajuda através aí desse conceito, da interação com o vídeo, do compartilhamento em si. Você vai perceber que, depois da nossa conversa, você vai ter muito claro o que é vitamina C, os diferentes tipos de vitamina C, como a vitamina C pode beneficiar o seu corpo, as melhores formas de uso, e inclusive, a estratégia em si da suplementação quando necessário, e a diferença entre uma suplementação que é via oral, entre uma suplementação que é injetável, que é intravenosa, e quais seriam as possíveis indicações de cada uma delas. A influência da vitamina C tanto no metabolismo das gorduras, o processo em si de queima, de oxidação das gorduras através do uso da vitamina C, o famoso impacto da vitamina C no sistema imune, que talvez é o que você mais, escutou até hoje sobre esse nutriente tão importante, e outras frentes, ligadas à vitamina C, como proteção do sistema nervoso central, proteção de córtex pré-frontal, proteção de hipocampo, conexão com memória, foco, nível de atenção. Então, para começar a nossa conversa aqui, eu queria já trazer para você um conceito muito importante, porque é algo, inclusive, que quem me conhece sabe, eu sempre tento reforçar isso, que a alimentação deveria ser sempre a fonte base quando nós pensamos em
em saúde, a nutrição em si, o foco em comida natural, o foco numa comida que traz, né, uma dieta rica em nutrientes, inclusive, por consequência, vitaminas. Nesse caso, nós sabemos que a vitamina C não é diferente. E quando nós pensamos nos principais alimentos, e depois eu vou aprofundar nisso com vocês, sobre essa estratégia em si, de como a alimentação pode oferecer ali uma boa fonte desses nutrientes e como nós chegamos à conclusão se nós conseguimos em si ali uma boa dosagem sanguínea após o consumo desses alimentos, e daí a partir disso, quando é bem indicado uma suplementação, se é indicado uma suplementação. Então nós sabemos aqui, ó, que a média no geral do que nós precisamos de suplementação de vitamina C, então não suplementação, desculpa, mas o consumo que você precisaria, pela recomendação mundial da quantidade que você precisaria de vitamina C, para um adulto tem uma diferença aqui entre mulheres e homens, mas nós sabemos que para as mulheres é algo em torno de 75 miligramas de vitamina C por dia. E para os homens, em torno de 90 miligramas de vitamina C por dia. Essa é a média, é a base em si que todas as pessoas deveriam consumir. E daí, quando nós pensamos nesse sentido, que eu não estou falando ainda de suplementação, quais seriam os alimentos, né, mais ricos em vitamina C? Então, disparado aqui, a acerola é um alimento muito rico em vitamina C. Só para você ter uma ideia, tem em torno de 1.500 miligramas a cada 100 gramas de acerola. O kiwi também é um alimento muito rico em vitamina C, tem em torno de 100 miligramas a cada 100 gramas de kiwi. E o limão, o famoso limão, que é tão frequente, eu acho que provavelmente você já teve contato com, né, esse conceito. O limão tem 50 miligramas a cada 100 gramas da fruta em si, ali, do suco do limão. Então, tudo isso, né, você começa a ter uma ideia do que você precisaria, pelo menos, né, o mínimo que você precisaria de vitamina C, lembrando que as mulheres precisam em torno de 75 miligramas e os homens adultos, né, as mulheres adultas ali, no caso aqui, então, os homens adultos precisariam em torno de 90 miligramas de vitamina C por dia para ter uma boa dosagem na corrente sanguínea. É claro que tem muitos fatores aqui envolvidos sobre o próprio processo de absorção, como é absorvida a vitamina C no seu corpo, como você usa a vitamina C ali no, né, no processo metabólico, mas no geral, essa é a base. Uma alimentação que precisa da exposição sobre esses alimentos para você conseguir uma boa quantidade, vamos colocar assim. E daí vem aquela questão que é muito frequente, né, que as pessoas já se deparam. Nossa, eu já vi ali até, já até li alguma coisa sobre a vitamina C, como a questão de a vitamina C como ácido ascórbico. Sim, isso é real, né, o formato mais comum, inclusive, que nós temos na natureza é o ácido ascórbico, mas a vitamina C em si, ativa no nosso corpo, é o ascorbato. Só que aqui eu vou começar a diferenciar com você, porque, na realidade, o ácido ascórbico, que reforço a vitamina C, que está presente no alimento, então, como eu citei ali, o kiwi, o limão, a acerola, tem o ácido ascórbico, né? Mas o formato ativo no nosso corpo é o ascorbato, e aqui você vai começar a entender a diferença, que é o seguinte: o ácido ascórbico, como o próprio nome diz, né, ele tem uma tendência de estabilidade no pH mais baixo, um pH com uma tendência mais ácida. Então, ele tem estabilidade no meio ácido e né, como eu disse, o formato presente na natureza, o formato presente na imensa maioria dos suplementos em si, o ácido ascórbico no formato suplemento, que aqui é produzido através ali de um meio, né, programado quando nós temos o suplemento. Já o ascorbato é o que nós chamamos de forma ionizada. Só que quando nós temos a forma ionizada, o ácido ascórbico ele teve uma separação, então você libera o ascorbato e libera o H+, que é o hidrogênio, né? Então, nesse caso, o ácido ascórbico é a forma que nós chamamos protonada por conta do hidrogênio, e o ascorbato é a forma ionizada, porque ela perde o nitrogênio. O hidrogênio, desculpa. Só que quando ela perde o hidrogênio, ela fica o ascorbato, e o ascorbato
ele representa a forma ativa no corpo, e isso tem um ponto essencial que é o quê? O ascorbato tem uma carga negativa, ele é rico em elétron. E aqui você vai começar a entender, né, provavelmente se você já me acompanha há mais tempo, você sabe que o corpo ele tem uma tendência quando nós pensamos em saúde, principalmente, né, relacionado a essa história do processo oxidativo, a célula ela tem uma tendência a ser rica em elétrons. Então uma célula rica em elétron é compatível com um corpo saudável. Entendeu? E o ascorbato, ele é rico em elétron. O ascorbato que deriva do ácido ascórbico, que nesse caso o ascorbato é a forma ionizada, ele libera o hidrogênio e sobra ascorbato que tem uma carga elétrica negativa, que é uma carga, né, que representa ali uma molécula rica em elétron, já que o elétron tem essa carga negativa. Então, nesse caso, nós já começamos aqui a ter uma percepção muito clara que o ácido ascórbico que a fruta oferece ou que o suplemento oferece, quando a pessoa, você vai absorver lá no seu intestino, no intestino delgado, ele tem já uma conversão para ascorbato e o que cai na corrente sanguínea ali é o ascorbato. Por quê? Porque é o ascorbato que é a forma ativa, que é a forma rica em elétron. E aqui, né, o porquê que isso é tão importante? Porque você já escutou isso em algum momento e você já sabe que a vitamina C é um grande antioxidante. Então, o que significa isso na prática, né? Mais uma vez, um corpo saudável, uma célula saudável, uma célula rica em elétron. O que é uma célula que representa o radical livre? O radical livre nada mais é do que uma célula que quer ficar roubando o elétron do corpo. Por isso que o radical livre, ele é tão deletério. O radical livre, quando ele fica roubando o elétron do corpo, ele tira essa parte que é tão importante, que é tão boa ali para o organismo. Então, esse fato de uma molécula conhecida como radical livre que rouba elétron, isso na prática nós chamamos do quê? Né? Processo oxidativo. Então, quando a célula perde um elétron, ela está sendo oxidada. Só que qual que é o detalhe aqui? Esse radical livre, que é uma molécula que quer tirar elétron de alguma outra molécula, ou até mesmo da célula, é o que gera estado oxidativo. Nesse momento, você vai entender que assim, ó, por que a vitamina C é um grande antioxidante nesse caso? O que acontece? Lembra? A vitamina C, o ácido ascórbico, quando você absorve o ácido ascórbico lá no seu intestino delgado, você libera ascorbato para sua célula, né, para o seu organismo. Esse ascorbato tem uma carga elétrica negativa, é uma molécula rica em elétron, que é a forma ionizada, já que o ácido ascórbico é a fórmula protonada, que é o ácido. Isso é até interessante porque quando você come o alimento, ele passa pelo estômago, o estômago tem um pH ácido, então o ácido ascórbico ele é estável no pH ácido, como nós falamos, porque ele já é, como o próprio nome diz, ácido, a forma protonada. E quando ele chega no intestino delgado, que o pH sobe um pouco, tende a ficar um pouco mais alcalino, ele libera o ascorbato. Por quê? Separa, né, o ascorbato do H+, e fica ascorbato com carga negativa. Esse ascorbato vai cair na corrente sanguínea. E o radical livre que está lá sedento, né, querendo roubar elétron da célula, e isso vai provocar lesão oxidativa na célula, se depara com o ascorbato, que é rico em elétron. E o ascorbato, né, é um grande antioxidante, por quê? Porque ele neutraliza esse radical livre. Aqui você já começa a entender o porquê, né, qual o grande benefício, nesse caso, da vitamina C. Então, a vitamina C, no corpo, o ascorbato, que tem carga negativa, a grande função dela, e você vai ver que nós vamos discutir em várias frentes diferentes, mas a grande função da vitamina C, do ascorbato, nesse caso, é neutralização de radical livre. Essa molécula neutraliza de maneira extremamente efetiva o radical livre, que é uma molécula que está sedenta por elétron. E como o ascorbato é rico em elétron, você neutraliza isso e protege a célula do seu corpo. Essa é a intenção. Um grande exemplo aqui, o que acontece em si? Você já também, se você não viu, né, tudo que nós discutimos já
aqui sobre colesterol. Você sabe, se você não sabe isso, não viu um episódio, está aqui pela primeira vez, né? O colesterol, o grande problema do LDL colesterol, a lipoproteína LDL que está conectada ao colesterol, que é o Low Density Lipoprotein, que está conectada ao colesterol, é quando ela sofre um processo oxidativo. O LDL oxidado é o grande problema, entendeu? Só que o que acontece aqui, né? O radical livre que oxida o LDL, existe um nutriente no corpo que é muito importante. Nesse caso, o colesterol é o que nós chamamos de um nutriente lipossolúvel, tem uma característica de solubilidade mais em meio gorduroso. Ele neutraliza o radical livre. Quem que é esse nutriente? A vitamina E. Só que quem que oferece, né, elétron para a vitamina E neutralizar o radical livre que poderia lesar o LDL colesterol? A vitamina C. E por que isso? Né? Por que tem essa via intermediária? Porque a vitamina C, o ácido ascórbico, depois o ascorbato, é uma vitamina que é solúvel em água. Só que o colesterol é solúvel em o quê? Gordura. A vitamina E é solúvel em gordura. Então a vitamina E é lipossolúvel, assim como o colesterol é lipossolúvel. Por isso a vitamina E tem uma afinidade pelo colesterol e é a vitamina E que protege o LDL do colesterol, né, de sofrer uma possível oxidação por radical livre, e aí esse LDL oxidado é o que poderia depositar na parede do vaso sanguíneo. Esse LDL, ele tem que estar rico desculpa, a vitamina E tem que estar rico em elétron para proteger a oxidação, né, proteger o LDL de uma possível oxidação. Quem que oferece esse elétron, pode oferecer esse elétron para a vitamina E, né, proteger ali o LDL colesterol? O ascorbato. E o ascorbato, que é rico em elétron, a forma ionizada vem de onde? Do ácido ascórbico, que é a fórmula protonada da vitamina C, que se encontra na natureza ou até mesmo nos suplementos. Então, esse é só um exemplo para você começar a entender que, sim, o processo oxidativo é algo ruim no corpo, nem sempre, e eu vou citar aqui para você quando que o processo oxidativo é importante também, mas se eu tenho excesso de radical livre e eu não consigo neutralizar esse radical livre, o meu corpo sofre com oxidação, e oxidação em excesso é uma base das doenças crônicas, independente de qual for, se é câncer, se é doença autoimune, se é infarto, AVC, não importa. Toda doença crônica tem uma conexão com o excesso de estado oxidativo. A vitamina C é um dos grandes antioxidantes no formato ascorbato, que é rico em elétron, e elétron é a base para neutralizar radical livre. Você viu como você está começando a entender de maneira bem clara todo o processo em si, como que ele acontece? Vou citar aqui uma outra via para você, que é a relação entre a vitamina C, né, e a beta-oxidação, que é a produção de energia a partir, né, de material ali, de matéria-prima energética que vem dos lipídios, entre aspas, das gorduras. Que é um outro ponto também, né? Não é o objetivo hoje, mas existe uma diferença muito grande entre lipídio e gordura. Toda gordura é lipídio, mas nem todo lipídio é gordura. Triglicérides aqui, que é a principal fonte de matéria-prima de ácido graxo para beta-oxidação, que as pessoas frequentemente chamam de gordura, na verdade não é gordura, é um lipídio. Entendeu? Só que por que eu estou falando isso? Porque na realidade a vitamina C libera o ascorbato, e mais uma vez o ascorbato, né, ele é rico em elétron. Esse ascorbato que é rico em elétron, ele participa do metabolismo do ferro no corpo. Então, ele preserva, né, o ferro no formato 2+. Por quê? O ferro no formato 2+, é o ferro que tem ali uma função específica no corpo. Não vou discutir metabolismo do ferro no corpo, mas existe ferro 2+ e ferro 3+. Ferro 3+, basicamente, é o ferro que está conectado ao transportador, que é a transferrina, e a reserva, que é a ferritina. Então, ferritina e transferrina têm ferro no formato 3+. O ferro presente nas cadeias metabólicas do corpo, e até mesmo o ferro que é mais absorvível lá no tubo gastrointestinal, é o ferro 2+. Então, no processo
de oxidação das gorduras, esse ferro ele oferece elétron para oxidação das gorduras. Então aqui você vê que nosso corpo também precisa de oxidação. Ele vai quebrar ali a gordura para exatamente desencadear o processo de produção de energia da beta-oxidação, que é usando, né, ácido graxo. Como que acontece isso, esse processo oxidativo? O ferro 2+, ele se converte para ferro 3+. Então a vitamina C fica reciclando esse ferro. O ferro 2+, converteu para 3+, para desencadear o processo da beta-oxidação e produção de energia a partir das gorduras. Esse ferro 3+, recebe elétron do ascorbato e vira ferro 2+, novamente, para continuar o processo da beta-oxidação e produção de energia a partir das gorduras. Então, o ferro, né, nesse processo é muito importante. E quem que trabalha nessa reciclagem do ferro aqui é o ascorbato presente na vitamina C, que derivou do ácido ascórbico, o ascorbato agora, na forma, né, que nós chamamos da forma ionizada, que é a forma rica ali em elétrons. Esses foram alguns exemplos, eu vou aprofundar em vários outros com vocês, mas antes eu queria discutir o ciclo em si. Que é o quê? Como que acontece isso? Porque, nossa, se eu suplementei ácido ascórbico, ou até mesmo se eu tomei ali um shot de limão, comi uma acerola, um kiwi, que eu sei que tem bastante ali ácido ascórbico, né? Esse ácido ascórbico vai passar pelo meu tubo gastrointestinal e o início ali, antes de mais nada, vai passar pelo estômago. No estômago, o pH é muito ácido. E o ácido ascórbico, né, ele tem uma estabilidade muito boa no pH ácido, por isso que é tão importante. Ele passa pelo estômago, né, fica estável ali, já que ele tem essa característica mais, né, a forma protonada, é o ácido ascórbico no ambiente ácido do estômago, ele está lá estável, mas ele vai ser absorvido de fato no intestino delgado. E o pH do intestino delgado é um pH um pouco mais alto que o do estômago. O pH do estômago, um pH baixo, um pH ácido. Do intestino delgado, um pouco mais alto, um pouco mais alcalino. Esse ácido ascórbico, ao cair no pH um pouco mais alcalino, um pouco mais alto do intestino delgado, ele deixa de ser a forma protonada e quebra, virando ascorbato, que tem a carga, né, negativa, rica em elétron, e H+. É o processo natural em si, quando esse ácido ascórbico chega num pH um pouco mais alto. E nesse momento, ali no intestino delgado, né, existem vários receptores para esse ascorbato. Receptores que nós chamamos SVCT1, que são os receptores presentes no intestino delgado. Esse receptor capta o ascorbato, reforço, guarda isso porque é muito importante, rico em carga negativa, rico em elétron, que é tão importante, o grande benefício está aí, e você absorve, cai na corrente sanguínea. Para esse ascorbato entrar na célula, existe um outro receptor ali no tecido, na célula, que é o SVCT2. Esse receptor já tem uma afinidade para o ascorbato, mas diferente do SVCT1 que está presente no intestino, o SVCT2 está presente na célula. E ele é responsável pela captação do ascorbato na célula, no tecido em si. E agora o corpo começa, né, a usar esse ascorbato como um grande antioxidante para neutralizar aquelas moléculas que são os radicais livres, que são moléculas sedentas por elétron, né, que vão roubar elétron da célula e lesar a célula, mas nesse caso, como eu tenho um ascorbato que é rico em elétron, ele neutraliza isso e não deixa acontecer a lesão em si da célula. Só que daí, eu sei que quando a pessoa, né, consome, uma mulher adulta consome em torno de 75 miligramas de vitamina C, um homem adulto consome em torno de 90 miligramas de vitamina C, isso já é suficiente para começar a saturar esses receptores que estão no intestino. E guarda essa informação porque ela é essencial para todo o processo aqui da nossa discussão. O intestino, através dos receptores SVCT1, vai ser um fator limitante. Por quê? Chega um determinado momento que não adianta eu só ficar aumentando a quantidade de ácido ascórbico que eu ofereço
ali para o tubo gastrointestinal, satura o número de receptores que influenciam o processo de absorção lá no intestino delgado. Então eu vou aumentando a dose, não adianta mais. Naturalmente, se eu tenho um consumo em torno de 75 miligramas para as mulheres e 90 miligramas para os homens de vitamina C no formato ácido ascórbico, no intestino delgado ou ascorbato, eu vou ter uma capacidade plena de uso dos receptores e absorção. Se somado a isso, eu suplemento vitamina C, ácido ascórbico, agora eu vou pegar lá o comprimido e tomar o comprimido, certo? Vou tomar o comprimido. Se eu tomar o comprimido de vitamina C até 200 miligramas, o corpo ainda tem uma reserva para saturar esses receptores lá no intestino, em que desses 200 miligramas, mais ou menos ainda 90% vai ser absorvido. Só que agora, quanto mais eu aumento a dose, mais eu saturo os receptores, certo? Presta atenção aqui, ó, porque esse raciocínio é importante para depois você entender a suplementação. Então, se eu já consumi ali entre 75 e 90 miligramas, que é o consumo basal, que eu tenho bastante receptor para receber, e eu associo uma suplementação até 200 miligramas, desses 200 miligramas, o adulto ainda tem capacidade de retenção e absorção no intestino de mais ou menos 90%. Se eu aumento agora, né, de 200 miligramas para suplementação para 500 miligramas, a capacidade de saturação dos receptores no intestino, o SVCT1, já cai para 50%, mais ou menos. Você entendeu? Então eu estou aumentando a dose aqui da suplementação e vai caindo a capacidade de absorção. Se eu aumento para 1.000 miligramas, cai para mais ou menos 30%. Se eu aumento para 3.000 miligramas, cai para 15%. Então, ó, associei ali 200 miligramas de suplementação, ainda tenho capacidade de saturação dos receptores e absorção de 90%. Associei 500 miligramas, ainda tenho capacidade de absorção de 50% de saturação dos receptores no intestino. Fui para 1.000 miligramas, já caiu para 30% de capacidade de absorção. Fui para 3.000 miligramas, já caiu para 15% de capacidade de absorção. Então, quanto mais eu vou aumentando a dose, por conta da saturação dos receptores, cai a capacidade de absorção no receptor no intestino delgado, o receptor SVCT1. Então, ó, mais uma vez, presta atenção nisso. O intestino, através do receptor SVCT1, é o fator limitante da capacidade de absorção da vitamina C. Nesse momento também você já começa a ter uma percepção que assim, ó, tá, se eu preciso, né, de um processo com menor capacidade de perda, de evitar ao máximo essa quantidade de vitamina C que eu vou perdendo, eu preciso de uma dose mais alta na corrente sanguínea, um caminho, e são exceções, tá, quando você precisa disso, um caminho é você fazer diretamente na corrente sanguínea a vitamina C. Então existe a preparação intravenosa da vitamina C, você faz ali o ácido ascórbico, né, a vitamina C, na corrente sanguínea, porque daí você tira esse viés que nós chamamos aqui, né, de percepção em si, de capacidade de absorção dos receptores, que são os receptores SVCT1 que estão no intestino. Quando você faz intravenoso, você não perde capacidade de absorção lá no intestino, já que você pula a barreira intestinal, né, dos receptores SVCT1. Então, é uma via, eu vou discutir mais a fundo ainda com vocês, quando que é necessário esse processo em si ali do uso, né, da suplementação intravenosa. O que vale a pena você entender aqui também? Porque sempre que nós suplementamos, então eu uso ali 200, 500 miligramas, 1.000 miligramas por dia de vitamina C numa pessoa que já tem um consumo basal. Então, essa pessoa consome ali, vai, os 75 miligramas para mulher, os 90 miligramas para homem e tal. Quando a pessoa, primeiro, tem o consumo basal só, não estou falando ainda de suplementação, e eu doso na corrente sanguínea ali o quanto existe de ácido ascórbico, aqui no Brasil, né, a maioria dos estudos não tem a dosagem em miligrama por decilitro, mas essa pessoa que consome em torno de 75 miligramas de vitamina C por dia, numa fruta, no limão, na acerola, no kiwi, e o homem que consome em torno de 90, na dosagem sanguínea, na média,
nós vamos encontrar o quê? Em torno de 1,2 a 1,5 miligrama por decilitro, que é a dosagem no exame de sangue. Então, eu faço o exame de sangue dessa pessoa que tem uma alimentação que tem vitamina C presente da maneira adequada, como nós discutimos no início, eu encontro em torno de 1,2, 1,5 miligramas por decilitro no exame de sangue, que eu vou lá dosar, né, ácido ascórbico. Essa é a via natural, a via comum, assim. Então, na média, essa pessoa que tem um consumo adequado tem mais ou menos essa dosagem em si. Aí vem aquela pergunta, porque é algo assim, eu entendi, tá, você me falou da suplementação, que quando você associa ali 200 miligramas, né, você ainda tem uma alta capacidade de absorção, de mais ou menos uns 90%, porque os receptores lá no intestino não estão saturados. Você vai aumentando a dose, aumenta para 500, para 1000, vai caindo cada vez mais a capacidade de absorção. Então, o que absorvia 90 cai para 50, cai para 30, cai para 15%, de acordo com a dose que eu tô aumentando. A pessoa que não suplementa, mas tem uma alimentação que é adequada, ela tem mais ou menos 1,2 miligramas por decilitro no exame de sangue de vitamina C. E essas pessoas, né, que suplementam? Então, presta atenção aqui, ó, porque o que vai acontecer? E por que é tão importante isso, né? Você vai precisar entender isso para ter uma percepção clara de como guiar uma suplementação, né, através do exame de sangue e qual que é o alvo, onde você quer chegar com essa suplementação. Porque existe essa média geral, mas é uma coisa muito individual. Algumas pessoas vão responder mais, outras pessoas vão responder menos. Então, se eu pego essa pessoa que tem uma alimentação com uma boa base, o que é uma alimentação com uma boa base? Que tem mais ou menos 75 miligramas de vitamina C para mulher e 90 miligramas para homem. Essa pessoa que tem uma boa base, né, de suplemento, de alimentar de vitamina C, quando eu começo a suplementar, eu adiciono ali, né, 200 miligramas de suplementação de vitamina C. Então, coloquei lá 200 miligramas de vitamina C. Aquela pessoa que estava contando só com alimentação, ela tem o quê? Qual que é a origem? Como que acontece em si, né? Ela tinha mais ou menos 1,2 miligrama por decilitro a 1,5 miligrama por decilitro. Se eu adicionei 200 miligramas agora de suplementação, isso vai subir para mais ou menos, na dosagem do exame de sangue, algo em torno de 1,6 miligrama por decilitro. Assim que funciona. Né? Lembrando que 200 miligramas, eu ainda tenho bastante receptor para captar isso. Se eu vou subindo, vai caindo o receptor. Então, vai caindo a capacidade de absorção lá no intestino. Se eu chego aqui, aí o que nós temos de estudo, né? Se eu chego com uma suplementação em torno de 1,25, a dosagem no sangue chega a 3,2 na média miligrama por decilitro. Então, eu fui aumentando aqui o quanto eu dou de suplemento para essa pessoa. Sim, eu aumento a quantidade que eu tenho, a dosagem ali na corrente sanguínea, mas você sabe já, né, porque nós discutimos anteriormente, que eu vou saturando cada vez mais os receptores no intestino e cada vez eu tenho uma capacidade menor de absorção, quando eu passo ali, né, os 200 miligramas de suplementação. É assim que funciona. Porque o receptor em si, ele está um pouquinho mais saturado. Como que eu faço se eu preciso de algo, né, em que eu não posso ter essa via ali que bloqueia, essa via que dificulta o processo de absorção em si? Eu uso a estratégia, eu pulo o intestino, vamos colocar assim, eu uso a estratégia o quê? Intravenosa. Porque a estratégia intravenosa, como eu acabei pulando o tubo gastrointestinal, os receptores que estão lá no intestino delgado, eu tenho, teoricamente, 100% na corrente sanguínea, então se eu uso, por exemplo, 1,25 grama de vitamina C na corrente sanguínea, eu chego a aumentar ali 15, na dosagem do sangue, para 15,6 miligramas por decilitro. Que são as indicações específicas, que eu vou falar ainda, vou discutir um pouco mais com vocês sobre isso. Então agora, né, vamos falar sobre as questões do que nós temos de estudos, dos benefícios em si, do que eu posso usar a vitamina C, de quais as principais estratégias. E eu não poderia deixar de discutir, né, aqui primeiro, que talvez é o que as pessoas mais já escutaram sobre a questão da vitamina C, que é a vitamina C para o resfriado ali, né? A pessoa, nossa, será que diminui chance de resfriado, trata resfriado? Como que funciona isso? E o que nós sabemos, né, de fato,
é que quando você suplementa ali em torno de 200 miligramas por dia, né, de vitamina C, você não reduz a incidência do resfriado. Então não diminui chance, entendeu? Isso, a maioria dos estudos, inclusive revisões sistemáticas da Cochrane, mostram isso pra gente, não diminui chance de resfriado. Só que você diminui sim o tempo de duração. É uma redução discreta? É uma redução discreta, de 1 dia, 2 dias de sintomas, mas já é algo considerável. Você não diminui a chance de ter um resfriado, mas diminui o tempo que a pessoa fica com sintoma. Esse é um ponto importante quando nós pensamos, então, no fator suplementação, né, da vitamina C. E aí, quando nós temos uma suplementação com mais de 1 grama de vitamina C por dia, aí sim, né, pelas revisões sistemáticas, parece ter ali um efeito que reduz a incidência. Então, diminui a chance de ter um resfriado de fato. E o que, que nós sabemos? Tá, para eu ganhar clareza disso, inclusive para eu ter certeza, né, eu vou lá e faço a dosagem sanguínea. Então, nós sabemos que na dosagem sanguínea, quando nós temos uma dosagem sanguínea de vitamina C maior do que 1,2 miligrama por decilitro, já ajuda, né, nesse processo de ter um resfriado que ele fica mais curto tal. Só que aqui eu já chamo atenção, para você conseguir 1,2 miligrama por decilitro de vitamina C no corpo, muitas vezes só com uma alimentação, e vou repetir, que tem mais ou menos 75 miligramas de vitamina C para a mulher e 90 miligramas para o homem, você já consegue. Em torno de 1,2, 1,5 miligrama por decilitro de vitamina D no sangue. Vitamina C, desculpa. Só que se eu olho aqui, ó, e aí eu quero ver realmente a redução, né, da chance das infecções de via respiratória, dos resfriados em si, nós percebemos na dosagem sanguínea uma dosagem maior do que 1,8 miligrama por decilitro. E se eu tenho uma alimentação adequada com vitamina C, eu consigo em torno de 1,2, 1,5 miligrama por decilitro de vitamina C na média populacional. Para eu conseguir em torno de 1,8, a suplementação no geral fica em torno de 500 miligramas por dia. Para algumas pessoas, talvez tenha que aumentar a dose, passar o 500, chegar mais próximo do 1.000 miligramas por dia, para atingir o 1,8. Né, miligrama por decilitro na dosagem do exame de sangue. Por isso que nesses casos, como é uma coisa muito individual, né, o segmento com o exame de sangue é uma coisa extremamente importante. E os estudos aqui, né, essas revisões mostraram para a gente também uma coisa muito importante. A vitamina C no formato suplemento, quando nós suplementamos, né, que você vai tomar ali a dose no comprimido, o que acontece? Ela tem uma meia-vida muito curta no corpo. Então ela sobe, faz um pico e cai rápido, em horas. Então o que seria o ideal para eu conseguir ter um grande benefício, para eu conseguir, né, atuar de maneira efetiva nesse sentido, se eu quero ali prevenção mesmo de infecção de via respiratória e tudo isso que eu acabei de descrever aqui para vocês, para chegar em torno de 1,8 miligrama por decilitro na dosagem do exame de sangue, é suplementar ali em torno de 500 miligramas de vitamina C por dia, pelo menos, só que dividido ao longo do dia. E o que os estudos mostraram? Em torno de 3 doses por dia, em que a somatória ficaria em torno de 500 miligramas. Então, poderia fazer assim, ó, 200 miligramas de manhã, 200 no meio do dia, 200 no final do dia, porque isso daria mais ou menos em torno de 500 miligramas, porque eu sei que mais ou menos em 4 horas ali, né, a vitamina C cairia, então eu conseguiria manter num pico. Quando ela começasse a cair, eu daria outra dose. Começasse a cair, eu daria outra dose. E não saturaria os receptores que estão lá no intestino, porque você já entendeu que quanto mais eu vou aumentando a dose, né, via oral, menor é a capacidade de absorção lá no intestino. Por quê? Porque eu estou saturando os receptores. Certo? Então, essa estratégia mostrou para a gente um grande aprendizado relacionado ao processo em si, né, da suplementação com vitamina C, do ponto de vista de via aérea, né, de como as pessoas respondem ao suplemento na via aérea em si.
Vamos para um próximo tópico da vitamina C, que é extremamente interessante, que é a relação com atividade física, e aqui é muito, muito interessante, porque é o famoso equilíbrio que manda, né? Vamos discutir isso para você entender de uma vez por toda todos esses detalhes. Hum, olha só, o que que acontece aqui nesse caso específico? Em relação, né, à vitamina C e à atividade física. Não vou discutir a fundo isso hoje, né? Tem episódio aqui só falando sobre exercício, se você quiser entender, então assista o episódio, né? Tanto de exercício, tipos de treino, sobre atividade física e longevidade. Vou trazer só um conceito aqui para vocês que é assim, ó. Boa parte dos benefícios da atividade física vem do aumento de duas substâncias no corpo, que é o AMPK e o PGC1-alfa. Quando que essas substâncias são estimuladas, né, a produção delas ali no corpo? Quando nós geramos o estresse oxidativo pelo exercício. Então, na realidade, aqui já começa a ter um conceito que é assim, ó, quando eu faço exercício, né, o exercício otimiza a produção de energia. Guarda esse conceito. Só que para eu otimizar a produção de energia, eu tenho alto consumo de oxigênio, porque o oxigênio é matéria-prima para produzir energia, que é o ATP, adenosina trifosfato. Só que o oxigênio na via para produção de energia, ele produz quando eu estou consumindo esse oxigênio para produzir ATP, eu acabo liberando radical livre. Então a via de produção de energia no corpo libera radical livre. E o radical livre é responsável por estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo provocado pelo radical livre é o que estimula a produção do AMPK e do PGC1-alfa. Que são moléculas muito importantes para o corpo, tanto que o AMPK ele melhora o metabolismo da glicose, torna o corpo mais sensível à insulina, o PGC1-alfa aumenta a produção de mitocôndria, que é a parte da célula que produz energia, então são todos os benefícios. Então o benefício da atividade física depende do estresse oxidativo. É óbvio que eu não quero esse excesso de estresse oxidativo, tanto que o excesso de exercício faz mal, mas é uma base, né, ali de rotina de exercício gera benefício por conta do estresse oxidativo. Só que o que é o ponto aqui? A vitamina C é uma molécula que inibe o processo oxidativo, certo? Nós discutimos isso a fundo já. Então, na realidade, se eu já começar a raciocinar desse jeito, se eu oferecer uma grande quantidade de vitamina C, eu posso, inclusive, neutralizar esse estado oxidativo provocado pelo exercício. E aí, olha só, um grande oxidante que é a vitamina C começa a atrapalhar o benefício do exercício que depende do estresse oxidativo. Então, nesse momento, né, os estudos eles olhavam e falavam assim: nossa, mas então a vitamina C pode atrapalhar o benefício. E aí, como que fica isso, né? Então, hoje nós temos a conclusão. Durante muitos anos, né, ficou essa questão de: nossa, será que a vitamina C atrapalha? Será que a vitamina C não atrapalha? Como que funciona? O que nós sabemos hoje? Presta atenção aqui, ó. Altas doses de vitamina C, que é um estudo até de 2008 do Gomes e Cabreira, e que, assim, ó, mais que 1 grama por dia de vitamina C, normalmente gera um efeito negativo na questão da atividade física, porque começa a bloquear o estresse oxidativo que aumentaria, né, o AMPK e o PGC1-alfa. Então é como se essa vitamina C, mais de 1 grama por dia, estivesse bloqueando a produção de PGC1-alfa e AMPK, que foi o que mostrou no estudo ali do Gomes e Cabreira. Ah, mas então será que existe uma dose ideal? Porque se a vitamina C é um antioxidante e excesso também de estado oxidativo, mesmo da atividade física, pode prejudicar. Será que existe uma dose ali que eu consigo chegar que é o mundo ideal da vitamina C em relação ao exercício? E daí se percebeu que em torno de uma suplementação de 200 a 500 miligramas por dia melhora a recuperação muscular sem atrapalhar aquele estímulo do estado oxidativo pelo exercício que leva ao aumento do AMPK e do PGC1-alfa. Como que eu faço para ter certeza disso? Doso no sangue. Quanto no sangue que se percebeu que não atrapalha, né? A dosagem no sangue tem que ficar em torno de 1,6 a 2,3 miligrama por decilitro. Aí eu sei que a vitamina C gera benefício e não
né, aquele não é malefício, mas um processo em que eu deixo de ganhar com a questão do exercício. E faz muito sentido, porque nós sabemos que se eu tenho uma alimentação adequada, eu consigo em torno de 1,2 a 1,5 miligrama por decilitro, e se eu suplemento ali em torno de 200, em torno de 200 miligramas de vitamina C, eu chego a 1,6 miligrama por decilitro na média da população, esse estudo aqui mostrou para a gente que se a pessoa suplementa em torno de 200 a 500 miligramas, ela consegue manter em torno de 1,6 a 2,3 miligrama por decilitro de vitamina C na dosagem do sangue e não atrapalha o benefício do exercício sobre a questão do aumento do PGC1-alfa e do AMPK. Lembrando que o AMPK mexe na sensibilidade à insulina, melhora o metabolismo da glicose, e o PGC1-alfa, né, aumenta a produção de mitocôndria, que é a parte da célula organela que nós chamamos, responsável pela produção de energia, que é tão importante para um corpo, né, que nós estamos falando aqui sobre um corpo que tem saúde de fato. Então, essa questão ligada à atividade física é muito, muito, muito importante quando nós pensamos nesse sentido de que, é o que eu falei, né, do caminho do meio, porque se você usa da maneira adequada, você pode se beneficiar muito, se você usa da maneira inadequada, né, que às vezes a gente pensa assim, quanto mais melhor, e não é, porque se eu passo 1 grama por dia, eu posso passar, né, a barreira ali dos 2,3 miligramas por decilitro na dosagem sanguínea, e se eu passo isso, o que vai acontecer? Eu começo a bloquear o PGC1-alfa e o AMPK. Tanto que, num outro estudo, o que nós observamos assim, a pessoa que tá com uma boa alimentação e associa um suplemento em torno de 1,25 grama de vitamina C por dia, lembra? Na dosagem sanguínea, na média, nós atingimos ali até em torno de 3,2 miligramas por decilitro. Isso é informação de um outro estudo que eu discuti aqui com vocês também. E o benefício em si, aqui, nós sabemos que, no caso da atividade física, para não bloquear a produção do AMPK e do PGC1-alfa, é quando nós ficamos na dosagem sanguínea em torno de 1,6 a 2,3 miligrama por decilitro. Que é o que o outro estudo mostrou também, porque quando eu suplemento em torno de 200 miligramas por dia, eu aumento ali para 1,6 miligrama, né, por decilitro na dosagem sanguínea. Seguindo aqui nossa linha de raciocínio também, o que nós podemos falar, né, o processo da vitamina C é a queima de gordura, né, o processo de oxidação e produção de energia a partir das gorduras. Então, para relembrar você, existe um conceito importante que é algo assim, qual que é a matéria-prima que deriva dos lipídios, que muitas vezes nós chamamos de gordura, que é uma nomenclatura mais bioquímica, que não é gordura, mas é lipídio, que funciona como matéria-prima para produzir energia lá na célula. São os ácidos graxos que vêm do triglicérides. Então, o triglicérides é um glicerol conectado a 3 ácidos graxos, e esse ácido graxo funciona como uma base molecular para eu produzir acetil-CoA, e esse acetil-CoA deriva para 2 vias diferentes, sendo que uma via do acetil-CoA deriva principalmente já direto para formar adenosina trifosfato, que seria a energia no nosso corpo em si, e a outra via do acetil-CoA é derivar para beta-oxidação, que é a cadeia metabólica que nós vamos discutir em relação à vitamina C em si. E a beta-oxidação vai produzir acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona, que são moléculas que entram na via de produção de energia. Só que o que acontece aqui, né? A beta-oxidação, ela depende de carnitina. E a carnitina depende do ferro 2+, entendeu? Só que o ferro tem o formato 3+ e o formato 2+. O formato 2+, é o 3+ que recebeu o elétron e se transformou no formato 2+. Quem que oferece esse elétron para reciclar o ferro 3+, né, e transformar em ferro 2+? Vitamina C. Então, o ascorbato é a molécula que oferece o elétron para o ferro 3+, converter para ferro 2, e esse ferro 2, junto com a carnitina, vai desencadear o processo da beta-oxidação. Então, aqui nós entendemos que é algo assim, por isso que o processo de liberação e uma boa
quantidade de ascorbato na corrente sanguínea influencia também na produção de energia, inclusive quando nós temos a matéria-prima que vem de onde? Que vem das gorduras, entre aspas, aqui, mas na verdade é do ácido graxo que está derivando ali do triglicérides. E nesse momento, se pergunta assim: nossa, mas a partir de quanto na dosagem de sangue que eu tenho um bom benefício, uma boa capacidade de produção de energia ali, a partir da beta-oxidação? É quando eu tenho uma dosagem no sangue de, né, maior que 1,6 miligrama por decilitro. E vários estudos mostraram isso, inclusive nós discutimos aqui já. Como que eu consigo uma boa alimentação? A pessoa que tem uma alimentação que oferece ali 75 miligramas, para a mulher 90 miligramas através da comida, e ela suplementa em torno de 200 a 500 miligramas por dia para atingir com tranquilidade pelo menos 1,6 miligrama por decilitro de, né, ascorbato de vitamina C na dosagem do exame de sangue. Lembrando que nos casos, né, que nós temos atividade física associado aqui, principalmente o treinamento zona 2, que tem episódio só sobre isso, que é o principal tipo de treino para metabolizar e gastar essa gordura ali de reserva no corpo, nós temos que tomar muito cuidado para não passar essa barreira da suplementação de 1 grama por dia e começar a extrapolar e passar ali o que nós chamamos os 2,3 miligramas por decilitro de dosagem da vitamina C na corrente sanguínea, porque isso pode bloquear o AMPK e o PGC1-alfa, e daí eu deixo de ter benefícios associados à vitamina, ao exercício, né, associado à vitamina C. Quando eu tenho em torno de 1,6, está tranquilo, porque aí eu tenho os benefícios do exercício ligados ao AMPK e ao PGC1-alfa, que melhora a sensibilidade à insulina, melhora o metabolismo da glicose, melhora a produção de energia, sem, né, deixar de ter ali o efeito geral, né, da conexão da vitamina C e ajudar até mesmo na recuperação muscular e tudo mais. Então, eu uso a vitamina C como uma via puramente benéfica para o meu corpo. Não poderia também deixar de discutir aqui com vocês a relação entre vitamina C e sistema nervoso central, porque talvez aí é uma das vias mais importantes quando nós pensamos nessa associação, que é o que, assim, ó, só para você ter ideia, os neurônios, né, eles têm ali em torno de uma concentração 10 vezes maior de vitamina C do que outras células do corpo. E quando nós olhamos para as regiões do sistema nervoso central que tem mais, né, captação da vitamina C pelos neurônios através do receptor SVCT2, que são os receptores presentes nas células, são os neurônios localizados na região pré-frontal e do hipocampo. Então, o córtex pré-frontal, muito associado, né, à sua capacidade de avaliar situações na sua vida, o hipocampo, a relação com a memória. Então, esse é um fator muito importante, e é claro, né, a vitamina C também tem uma participação na conversão da dopamina, que é um neurotransmissor essencial para essa região do córtex pré-frontal, o poder de decisão, avaliação das situações, que é onde, inclusive, atua, né, a via que está toda conectada com o TDAH, a hiperatividade e o déficit de atenção. E nesse caso também, não é o objetivo hoje, tem episódio aqui só sobre metabolismo da dopamina no sistema nervoso central e TDAH, né, tem um episódio sobre TDAH, um episódio sobre dopamina, vale a pena também se você quiser aprofundar, mas a vitamina C, nessa região de córtex pré-frontal, ela trabalha na conversão da dopamina para noradrenalina, que são moléculas ali da mesma família, e isso influencia diretamente em foco e nível de atenção, por isso que se conecta com tudo isso que eu falei. Sobre a questão em si do próprio TDAH. Nós sabemos também, e aqui é um ponto importante, né, eu discuti um pouco isso com você, que é algo assim, ó, o neurônio ele tem uma característica mais lipossolúvel, e a vitamina C é uma vitamina mais hidrossolúvel. Né? O neurônio tem mais gordura, vamos colocar desse formato.
A vitamina C tem uma característica em que ela oferece para o corpo uma via que é uma via mais hidrossolúvel em si. Então, essa relação entre a proteção do sistema nervoso central e a exposição à dosagem, né, da vitamina C em si no corpo, que você tem que entender assim, ó, ela protege? Protege, mas qual a via de fato? Porque a vitamina C é uma vitamina que é muito solúvel em líquido, em água, como eu falei para vocês ao longo aqui da nossa conversa. Por outro lado, a vitamina E também é uma vitamina muito antioxidante e ela é mais solúvel em lipídios, né, como as gorduras, por exemplo. Qual que é o detalhe? Onde que eu conecto esse conhecimento? É muito semelhante ao que nós discutimos sobre o colesterol no início da nossa conversa. Porque o neurônio, ele tem uma característica mais lipossolúvel. Então, a molécula em si que protege o neurônio de um estado oxidativo, de um radical livre que vai tirar elétron e gerar estado oxidativo no neurônio, é a vitamina E. Só que quem que oferece elétron para a vitamina E em si? É a dosagem da vitamina C. Então, a vitamina C, no formato ascorbato, que é a forma ionizada, a forma que está na corrente sanguínea, que é rica em elétron, oferece esse elétron para a vitamina E. Na verdade, funciona como um ciclo, né, de reciclagem natural da vitamina E, e essa vitamina E protege o neurônio do estado oxidativo em si, da lesão lá no sistema nervoso central. E como que eu consigo, né, ter esse efeito positivo, né? Os estudos, eles mostram pra gente que uma dosagem no sangue a partir de 1,2 eu já tenho benefício, 1,2 miligrama por decilitro de vitamina C. Exame de sangue simples, né, muito, muito simples ali de se realizar. Quando eu tenho uma dosagem em torno entre 1,2 e 1,8 miligrama por decilitro no sangue de vitamina C, eu estou muito seguro nesse sentido de proteção do sistema nervoso central. E para uma pessoa que tem o consumo adequado de vitamina C através da alimentação, como que eu consigo otimizar isso? Porque eu sei que se a mulher ali consome em torno de 75 miligramas, o homem em torno de 90 miligramas de vitamina C através da alimentação, nós conseguimos atingir até em torno de 1,5 miligrama por decilitro de vitamina C, e isso para muitas pessoas já é suficiente para gerar essa proteção. Mas para garantir, né, para caso a pessoa não consiga chegar, eu posso também suplementar em torno de 200 a 500 miligramas por dia de ácido ascórbico e atingir essa dosagem aqui do 1,2, 1,8 miligrama por decilitro com tranquilidade. Porque reforço, né, em outros estudos, mais da parte bioquímica, de biodisponibilidade, né, da vitamina C, eu observo em que aquela pessoa que tem uma boa alimentação com presença da vitamina C e eu suplemento 200 miligramas de vitamina C, eu já consigo ultrapassar a barreira do 1,5 miligrama por decilitro e chegar a 1,6 miligrama por decilitro de dosagem sanguínea. Então, esse é o ciclo todo que envolve aqui a relação entre vitamina C e sistema nervoso central. Né? Como prometido também, quais seriam então as principais indicações para a pessoa que, né, vai fazer uma dosagem ali da vitamina C no sangue ou até mesmo vai corrigir através de uma suplementação intravenosa? São casos bem específicos, como eu disse, e na maioria das vezes nós fazemos para aqueles pacientes críticos que estão em terapia intensiva, internados em UTI, para casos específicos de tratamento para sepse, né, uma sepse que deriva ali de uma infecção que está indo para um caso mais grave. Casos também de câncer, né, em alguns momentos nós precisamos sim de uma dosagem de ascorbato mais alto na corrente sanguínea, e nós sabemos, como nós discutimos anteriormente, sobre a questão do fator limitante, que eu ocupo todos os receptores presentes no intestino, então quanto mais eu vou suplementando a partir dos 200 miligramas, mais eu ocupo esses receptores e diminui aquela capacidade de absorção lá no intestino. Quando eu faço na via intravenosa, eu vou pular esses receptores do intestino, então eu consigo atingir ali dosagens sanguíneas, dosagens no sangue bem mais elevadas, e no caso do câncer aqui, essa dosagem mais elevada tem uma função específica também. Seriam as indicações
bem pontuais para casos específicos em si de câncer, para casos específicos de tratamento de sepse, em que já se tem alguns estudos que falam sobre esse processo. Os tipos de suplemento, então existem hoje vários tipos de suplemento, e o que eu já posso falar antes de mais nada para você é que o famoso, né, o simples, que é o simples que funciona, o ácido ascórbico, que é o mais simples, é usado como a base da imensa maioria dos estudos, porque você viu que ele atravessa ali a via mais ácida do estômago e é absorvido no formato de ascorbato no intestino delgado. Existe também um suplemento já oferecido na forma do próprio ascorbato em si, que tem uma biodisponibilidade, capacidade de absorção no intestino muito semelhante até ao ácido ascórbico. Quando que você acaba indicando o ascorbato, né, nesse caso? Principalmente para as pessoas que têm muito queixa de sintoma gastrointestinal, porque algumas pessoas podem ter essa sensibilidade, sentir um pouquinho mais ali esse contato com o ascorbato no tubo gastrointestinal. Né, desculpa, sentir um pouco mais o ácido ascórbico, sintomas ali de soltar um pouquinho o intestino, ficar um pouco nauseado com o ácido ascórbico. Normalmente, quando nós dividimos a dose ao longo do dia, que seria o mundo ideal, por conta da minha vida, da vitamina C, do ácido ascórbico, que é um pouco mais curto, isso já diminui muito a chance. Mas se assim mesmo a pessoa se queixa e precisa ali de uma suplementação, nós podemos, nesse caso, usar o ascorbato, mas reforço, né, no final ali, o grande benefício em si é muito semelhante entre o ácido ascórbico e o ascorbato quando nós falamos de suplementação. Existe o suplemento também no formato lipossomal, que hoje já se fala muito, né, sobre a melhora da capacidade de absorção, mas na prática os estudos eles ainda são pouco conclusivos, então não necessariamente você precisa evoluir ali um passo da suplementação para o formato lipossomal. Na imensa maioria, o famoso ácido ascórbico, que é o mais antigo, que é o formato presente, né, na natureza mesmo, ainda funciona muito, muito bem. E nesse caso, o lipossomal, né, como eu disse, se tem essa hipótese de uma absorção um pouco melhor, mas a imensa maioria dos estudos não trazem ali uma conclusão tão clara que vale a pena indicar ali o lipossomal. Possíveis contraindicações, então se fala, né, de dose, principalmente para doses mais altas, e isso eu gosto de chamar atenção, principalmente quando nós precisamos de uso da vitamina C pela via intravenosa, é aumentar a chance de cálculo renal. Mas é muito difícil isso só com suplementação via oral, porque doses muito altas de vitamina C na via intravenosa, você pode derivar e aumentar a produção de oxalato e sedimentar isso na forma de cálculo de oxalato de cálcio lá nos rins. As pessoas também que têm deficiência da G6PD têm que ficar atento em relação à dose mais elevada de vitamina C na corrente sanguínea, na infusão intravenosa principalmente, porque se aumenta a produção de peróxido e isso, né, nesses casos, a pessoa tem uma capacidade um pouco menor para lidar com, né, esse possível estado oxidativo que acontece, e daí pode ser sim um problema. Quando que isso acontece? Normalmente quando a dosagem sanguínea está maior que 3 miligramas por decilitro, e para chegar nesse valor, acima de 3 miligramas por decilitro, normalmente a gente consegue só com a via de infusão, ali pela via intravenosa. De maneira geral, aqui sobre, né, um olhar sobre a questão específica da suplementação e da alimentação, pensando que na alimentação a recomendação mundial, assim, nós pensamos em torno, através da alimentação, conseguir uma exposição a 75 miligramas para as mulheres, 75 miligramas de vitamina C para as mulheres, 90 miligramas de vitamina C para os homens, para atingir algo em torno de 1,2, 1,5 miligrama por decilitro de dosagem da vitamina C na corrente sanguínea. Quando nós vamos suplementar ali, agora a suplementação por via oral, que depende da passagem pelo intestino e absorção lá no intestino delgado, se eu suplemento em torno de 200 miligramas, eu consigo aumentar essa dosagem sanguínea para algo em torno de 1,6 miligrama por decilitro, que aqui eu já conseguiria a imensa maioria dos benefícios. Se eu aumento para 500 miligramas, eu ficaria em torno de 1,6 a 2 miligramas por decilitro,
de vitamina C de dosagem sanguínea, e aí, né, se eu aumento aqui essa exposição e vou para passo ali 1 grama, 1000 miligramas de suplementação de vitamina C por dia, eu já tenho que tomar um certo cuidado, porque eu começo a entrar naquela zona, né, de penumbra ali, que eu posso atrapalhar principalmente as pessoas que fazem exercício de rotina e aumentam o PGC1-alfa e o AMPK, que tem influência no metabolismo da glicose, no aumento, né, das mitocôndrias. No caso do uso da vitamina C intravenosa, principalmente para pacientes, para casos específicos de pacientes que estão em terapia intensiva, tratando sepse e alguns casos específicos também de câncer em que eu quero trabalhar uma via oxidativa e, claro, para todo tipo de suplementação com vitamina C, eu tenho que lembrar que a via de aumento na corrente sanguínea é uma via que tem uma meia-vida um pouco mais curta, então o ideal quando eu suplemento, né, a vitamina C de rotina, seria eu dividir essa dose em várias doses ali ao longo do dia para desencadear todos os benefícios em si, para manter uma boa dosagem de vitamina C, que reforço de maneira geral, se você tem em torno de 1,6 a 2 miligramas por decilitro de dosagem, na corrente sanguínea você vai conseguir ali a imensa maioria dos benefícios, e isso é algo simples que normalmente você atinge com uma boa alimentação somada a uma suplementação muito básica de 200 a 500 miligramas de vitamina C por dia no formato mais simples, que é o ácido ascórbico. Então, eu trouxe aqui, né, todo o conceito ligado à vitamina C para vocês, inclusive, né, os benefícios pautados nos principais estudos que nós temos hoje, o conceito de uma forma simples e prática mesmo, como nós sempre temos de objetivo, e ainda comentei, né, sobre todos os tipos de suplementação, como você guia a suplementação, como você avalia isso na dosagem do exame de sangue, os principais tipos de suplemento, tanto no formato para suplementação via oral, quanto no formato para indicação da vitamina C pela via intravenosa. Mais uma vez, fica meu muito obrigado aqui para todos vocês que me acompanham já, então, que já acompanham o canal, não esquece, né, de contribuir, interagir com esse vídeo, curtir, comentar, porque quanto mais você interage, mais esse vídeo chega para outras pessoas. Se você não me acompanha ainda, fica aqui também meu muito obrigado, você me acompanhou até agora, né, ao longo de toda essa linha de raciocínio. Só não esquece de interagir também com esse vídeo, começar a seguir o canal, compartilhar, curtir, porque assim nós chegamos mais longe com o nosso objetivo, que é tornar a saúde acessível através de um conhecimento simples e prático. Então, muito, muito obrigado a todos vocês, e não esquece que a sua primeira riqueza é a sua saúde, e até a próxima.